Buscai o amor. Aspirai também aos dons espirituais. Mas, sobretudo, ao dom de profetizar. Pois aquele que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Quem fala em língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Desejo que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitarei, se não vos falar por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina, até mesmo as coisas inanimadas que produzem som, como a flauta ou a cítara. Se não fizerem distinção nas notas, como se saberá o que está sendo tocado? Pois se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se pela língua não proferirdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Estareis falando ao vento. Há, por exemplo, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não conhecer o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que sois zelosos pelos dons espirituais, procurai abundar naqueles que edificam a igreja. Portanto, aquele que fala em língua ore para que possa interpretá-la. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. De outra forma, se tu bendisseres em espírito, como dirá? Amém? Aquele que ocupa o lugar de simples ouvinte a tua ação de graças. Visto que não entende o que dizes, porque tu, sem dúvida, dás boas graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Mas, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, para instruir também os outros, do que 10.000 palavras em língua. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Quanto ao mal, sede como crianças, mas, quanto ao entendimento, sede maduros. Na lei está escrito: por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo. Mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De modo que as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os incrédulos, ao passo que a profecia é para os que creem, e não para os incrédulos. Se, pois, toda a igreja se reunir num só lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos do seu coração serão revelados. E assim, caindo sobre o rosto, adorará a Deus, proclamando: de fato, Deus está entre vós. Aspas. Que fazer? Então, irmãos, quando vos reunis, cada um tem um salmo, uma doutrina, uma revelação, uma língua, uma interpretação.
Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, que sejam 2, ou no máximo 3, e por sua vez, e haja quem interprete. Mas, se não houver intérprete, cale-se na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Que 2 ou 3 profetas falem, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, pois todos podeis profetizar, um por um, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa, pois é indecoroso para uma mulher falar na igreja. Acaso de vós saiu a palavra de Deus? Ou veio ela somente a vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo é mandamento do Senhor. Mas, se alguém o ignora, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas, mas que tudo seja feito com decência e ordem.